Estamos começando agora mais uma edição do programa O Centro Espírita Friburguense no Ar. Vocês ouvirão a partir de agora mais uma palestra realizada no Centro Espírita Friburguense com o ensinamento das obras básicas da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa casa. Vamos aí para mais uma reflexão, né? Mais um estudo. A gente sempre vem aqui à Casa Espírita e a gente sempre aprende muito, né? Principalmente aqui no Centro Espírita Friburguense, como disse a Ângela, na quinta-feira agora, completou dia 15 de junho, né? Completou 103 anos, então é motivo de muita alegria. Ainda estava vendo que essa foto aqui, ó, tá até aqui em cima da mesa, foi em 1945, né? Essa foto estava escondidinha lá na biblioteca, a gente colocou aqui, né? Para a gente lembrar quanto tempo essa casa está aí, né? Aberta, com todo o trabalho que é feito aqui, né? Porque a gente faz um trabalho, como diz a Ângela, de fidelidade à doutrina espírita, à codificação de Allan Kardec, que é fundamental, né? A gente entender, a gente saber a base, porque a gente tem que conhecer as coisas como elas verdadeiramente são, né? Então, nas 5 obras, a gente tem tudo ali, todo o trabalho que foi feito, que Kardec coordenou. Então, é um motivo de muita alegria, né? A gente está aqui, a gente está comemorando nesse mês aí, né? E muitos desafios ao longo de todos esses anos, muita coragem, né? O Sandro aqui semana passada falou sobre a coragem, coisa maravilhosa, né? A gente entender isso, a gente ter coragem. Ter a coragem lá, dos fundadores, estão lá no cantinho, está lá no cantinho, lá, ó. Os fundadores, né, que há 103 anos, um pouquinho antes, né, tiveram essa ideia aí, foram inspirados para abrir essa casa. O Sandro falou semana passada da importância, né, do Centro Espírita Friburguense, que fundou o Laje, o Lar Abrigo Amor a Jesus, que hoje é uma instituição maravilhosa que cuida de pessoas, né, que cuida lá carinhosamente, tem um trabalho maravilhoso e sempre que a gente pode aqui, a gente divulga os eventos, a gente apoia, porque é importante a gente, né, apoiar essa obra aí maravilhosa. E aí a gente vai vendo ao longo desses anos o trabalho realizado aqui, né? Então a nossa gratidão, realmente a gente fica emocionado, né? Quando fala deles, porque tem como. E tantos que já passaram por aqui, né? Que continuam aqui, que já desencarnaram, mas continuam no plano espiritual, fazendo o trabalho, porque sozinho a gente não faz nada, né? Então, assim, a gente está aqui hoje como os trabalhadores da última hora, encarnados aqui, cuidando da diretoria, né? Todas as reuniões que a gente tem na nossa casa, mas a gente tem também eles lá coordenando e ajudando da espiritualidade, porque a gente aprende com a doutrina espírita, né? Que quando a gente desencarna, principalmente quando a gente tem amor a uma causa, a gente não para de trabalhar, né? Porque essa questão de morreu, descansou, isso não existe, isso é ilusão. A gente sabe que o trabalho é o que move o espírito, é que faz a gente evoluir, que faz a gente crescer. Então, eles continuam lá também nos ajudando nessa tarefa. Não pensem vocês que é uma tarefa fácil, porque não é, né? É desafiadora, né? Até para nós que estamos aqui falando, né? E o Sandro falou na semana passada, passa um filme na nossa cabeça, né? Na minha, eu lembrei que quando eu era adolescente, já faz um tempinho isso, né? Já tem alguns aninhos, mas quando eu era adolescente, foi a primeira vez que eu vi
aqui essa casa, que eu entrei no Centro Espírita Friburguense, né, e frequentava, e jamais pensei que um dia eu ia estar aqui fazendo palestra, né, que eu ia participar, como eu participei, né, de um programa com o José Manuel, quase 10 anos, né, um programa que levou a doutrina espírita para muitas pessoas, e até hoje, já se passaram 10 anos, né, que José Manuel retornou ao plano espiritual. Até hoje as pessoas lembram do programa, as pessoas me abordam para falar do programa. Então, é o trabalho que a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho, né? E a gente cresce, né? Quando eu comecei, nossa, acho que a primeira palestra que eu fiz foi lá em 2004. Os primeiros programas, meu Deus, que desespero, que coisa. Porque não pensa que é fácil subir aqui, não. Não é não. A gente tem que ter muita coragem. Até porque a gente está aqui num trabalho divulgando. E o primeiro compromisso, né, e dever que a gente tem é com a gente mesmo, né? Porque a gente está conhecendo, a gente tem a oportunidade de estudar, e a gente preza por isso nessa casa, o conhecimento, o estudo sério, porque isso realmente transforma, né? Transforma as nossas vidas e transforma a vida de todo mundo que aqui vem, né? Que escolhe estar aqui, que hoje está frio. Tão bom, né? A gente ficar lá debaixo da coberta, vendo um filmezinho, uma série, mas é bom também a gente aprender a cuidar da gente, cuidar do nosso espírito, porque é eterno, né? Nós estamos com a gente o tempo todo. Então é importante, né? Passa esse filme aí na cabeça, quantas coisas a gente passa, né? E o desafio que eles tiveram. Porque, com certeza, 100 anos atrás, eles também estavam preocupados se esse trabalho ia continuar. Quem vai continuar? Quem vai ficar? E muitas vezes a gente fica, né? Nós somos aqui em poucos aqui na diretoria, a gente fica, meu Deus, como que a gente vai dar conta? É tanto trabalho, é tanta coisa, mas a gente é muito ajudado, né? Então, assim, realmente é emocionante e é bom. É gratificante, né? A gente sente um contentamento, né, na nossa alma. Quando a gente olha e fala, meu Deus, olha que coisa boa eu estar participando disso, né? A gente está vivendo, a gente está levando a doutrina espírita para tantas pessoas que precisam de ajuda, tantas pessoas que precisam de esclarecimento, né? E a doutrina é magnífica, é maravilhosa, porque ela nos ajuda a gente entender o que a gente está fazendo aqui, né? Da onde a gente veio, qual é a nossa tarefa aqui enquanto encarnados, enquanto humanos aqui aprendendo, né? Evoluindo, e o que acontece depois que a gente deixar o nosso corpo físico, né? Essa orientação, isso é muito importante, porque muitas pessoas não sabem o que acontece, não se questionam, né? Não entendem a continuidade da vida nossa, porque a gente não morre nunca. O espírito é imortal. Nós é que vamos passando por essas etapas. Estamos agora aqui no mundo encarnados, numa oportunidade bendita e maravilhosa, né? Da gente evoluir, da gente aprender. E como eu disse, o primeiro dever que a gente tem é com a gente mesmo, né? Da gente crescer, da gente evoluir. Porque não adianta nada a gente estudar, a gente vir aqui divulgar, mas se a gente não se esforça, e é ainda um esforço, né? Que fique bem claro. Isso ainda não é a nossa condição natural, sermos caridosos, bondosos. Não, nós temos muito, sim, muito orgulho, muito egoísmo a ser trabalhado. Todos nós temos, todos nós, né? Então, a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa aprender, usar todo esse conhecimento para a gente se mudar. E é muito interessante que quando a gente muda, quando esse conhecimento nos transforma, tudo à nossa volta é transformado, né? Porque às vezes a gente quer a mudança, mas a gente quer que a mudança venha de fora, né? Que a sociedade seja melhor, seja mais justa. Mas nós, e nós? Como nós estamos? Não vem de fora. O processo é de dentro para fora.
é o aprimoramento de cada um, é a dedicação de cada um de nós, no nosso autoconhecimento, né, no nosso dever de querer melhorar. Lógico que é um esforço, é um processo. Porque muitas vezes a gente fica, meu Deus, eu sei tanto, e de novo a gente se pega pensando que não devia, né? Agindo da forma que a gente não quer agir, até a hora que a gente vai aprendendo, que a gente vai absorvendo o conhecimento e colocando em prática na nossa vida. Isso é o mais importante. Conhecer, estudar é maravilhoso. Mas o que nós estamos fazendo com esse conhecimento? O que nós que estamos aqui, né, há alguns anos já na casa espírita, como eu disse, eu cheguei aqui adolescente, e hoje eu olho para trás e eu vejo o que a Valéria mudou, o que eu mudei, o que eu me tornei melhor, que ser humano eu me tornei, que espírito eu me tornei. Eu deixei de ser menos egoísta, menos orgulhosa, menos vaidosa. Essa é uma autoanálise. E como disse o Santo semana passada, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Porque muitas vezes a gente vai se deparar com um lado nosso que a gente não gosta e que às vezes a gente nem conhece. Mas é exatamente o olhar, é exatamente essa dedicação que faz a gente evoluir. Essa é a missão de cada um de nós, onde quer que a gente esteja. Ninguém está na família errada, ninguém está no trabalho errado. Não tem erros, não tem equívocos. Todo mundo escolheu estar aonde está, com um propósito maior. Então, na hora que a gente estiver com aquelas dificuldades, na hora que a gente estiver naquelas aflições, naquela dificuldade com o familiar, a gente tem que lembrar disso. Meu Deus, qual é o propósito? Eu me melhorar. Eu estar aqui, eu reencarnei para isso, para evoluir, para ser mais paciente, para ser mais indulgente. Que a gente não se esqueça disso. E aí o que a gente faz? A prece. A última vez que eu estive aqui, eu falei da importância da prece. Então, a gente tem que se conectar, né, com essa espiritualidade, com o nosso anjo da guarda, que nos auxilia nessa caminhada, né, que nos dá a direção, que nos intui. Só que, muitas vezes, o que acontece? O nosso anjo da guarda, ele está ali do nosso lado, querendo nos ajudar, querendo nos falar. Só que a gente fica surdo, a gente não quer ver, porque aquilo ali não vai ser bem o que a gente estava planejando ou da maneira como a gente quer, né? E a gente age ainda assim, né, como crianças, porque a gente pede uma coisa, a gente acha que aquilo vai ser muito bom para a gente, e a gente quer que aquilo aconteça, mas não acontece. Acontece, às vezes, justamente o contrário. E aí a gente reclama, a gente não entende, a gente se queixa. Por que comigo? Por que eu escolhi isso? Por que eu estou passando por isso? Mas sempre tem um aprendizado muito importante. Para quê? Será que isso não é para eu me melhorar? Não é para eu observar o que eu ando pensando, observar como eu estou agindo? E aí a gente vai, né, de pouquinho em pouquinho crescendo, a gente vai evoluindo, né? E aí, eu trouxe para a gente refletir essa noite 2 passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. E uma delas está dentro do capítulo que são os trabalhadores da última hora, né? Está lá no capítulo 20. E vem bem a calhar, porque, né, nós somos os trabalhadores da última hora, né? Ou seja, os espíritas são os trabalhadores da última hora. Porque o Espiritismo, ele vem trazer, né, o Evangelho, a gente está estudando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, porque são esclarecimentos que os Espíritos nos vieram trazer para a gente melhorar, para a gente compreender, né, todo o Evangelho que Jesus trouxe, né, há mais de 2000 anos, que a gente ainda tem dificuldade. Né? Jesus ensinava por parábolas, porque era o que era necessário naquela época para a humanidade onde ele estava encarnado. Mas muitas coisas ficaram sem entendimento, ficaram precisando aí
né, de esclarecimentos maiores, e os espíritos vieram nos trazer. Então, o espiritismo vem aí trazer, né, o cristianismo na sua essência, sem os dogmas, sem, né, as coisas que foram sendo acrescentadas aí depois da passagem de Jesus. É o cristianismo como ele é, como Jesus trouxe, né, o cristianismo primitivo, né? E também os trabalhadores da última hora, nós aqui hoje, que estamos aqui nessa casa, né? Quem trabalha, quem frequenta, somos os trabalhadores da última hora. Que agora é a nossa vez, né? Sendo auxiliado, mas agora a gente está aqui. E aí, eu trouxe alguns recadinhos aqui da espiritualidade para a gente, né, lembrar qual é a nossa tarefa enquanto espíritas, né? Vamos lá, ó. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis participar nela, penetrar nela, desculpa. Ei-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade, né? Então, olha o recado, né, que esse espírito aqui já vem nos trazer, falando que toda uma hora a gente vai ter que encarnar, e esse é o propósito. Na hora certinha, na hora que a gente está lá com o nosso planejamento reencarnatório, a gente vai vir para cá. A gente vai ter essa oportunidade de crescimento, de aprendizado, né? Sempre na hora certa. Mas esse chamado, né, para trabalhar nessa vinha, ele vem sempre sendo feito, né? E muitas vezes a gente não quer. A gente prefere, né, ou a gente escolhe as coisas do mundo, a matéria, né? É bom, é muito bom a gente vir para cá. A gente mora num planeta belíssimo, a gente está aqui encarnado, são coisas boas, né? A gente quer conhecer, a gente quer viajar, a gente quer ter bens. Muito bom, isso é ótimo. Mas nós não podemos esquecer qual é o nosso propósito. Podemos fazer isso tudo, mas não podemos esquecer do nosso autoconhecimento, do autoaperfeiçoamento, que é a nossa tarefa. Não podemos deixar, porque a matéria, né, as coisas do mundo, nos distraem muitas vezes. Não é muito bom, às vezes, a gente deixando isso. Depois eu penso nisso, né? Ou a gente ter uma religião e achando que ter uma religião resolve o nosso problema, né? Seja ser espírita ou católico, umbandista, evangélico, não importa. Só que não necessariamente ter uma religião nos ajuda, porque religião é uma coisa. Você acreditar, você ter os dogmas, você ter ali a sua fé, ótimo. Só que o que vai fazer com que a religião seja aí um caminho para trabalhar, o que a gente tem que fazer é trabalhar a nossa espiritualidade. É onde quer que a gente esteja. O que isso que eu estou aprendendo está me ajudando? O que isso está trazendo para a minha vida de benefício? Quais os recursos eu tenho aqui na minha religião que me ajudam a ser melhor? Que me tornam uma pessoa mais esclarecida? Que me tornam aí, né, que eu tenho a possibilidade de ter esse conhecimento. E um conhecimento para quê? Para nos libertar dos preconceitos, nos libertar da nossa ignorância, do nosso orgulho. É isso que o conhecimento precisa fazer.
É assim que a religião é um dos caminhos para trabalhar a nossa espiritualidade, né? É esse chamado. Porque não adianta conhecer sem colocar em prática, né? Então, os espíritos nos chamam aqui, né? Quantos e quantos séculos, né? O Senhor vos chama para a sua vinha sem que quisesses penetrar nela. E é o trabalho, né? Ser chamado para a vinha, o que é? É trabalhar. É o trabalho, é a lei divina do trabalho, né? Todas as vezes que a gente está ali realizando uma tarefa, porque quando a gente fala em trabalho, o que a gente pensa? Não é só o trabalho aí que é o nosso ganha-pão, que a gente está ali trabalhando para ter o dinheiro, para se manter, mas é mais do que isso. O trabalho é qualquer atividade. Quando a gente está empregando bem o nosso tempo, numa boa leitura, né, em assistir coisas que nos ajudam, em estudar, isso é maravilhoso, isso é trabalho. É o trabalho intelectual. Todas as vezes que a gente está olhando para dentro, que a gente tem a humildade de reconhecer as nossas imperfeições, isso é trabalho. A gente está trabalhando pela nossa melhoria. Todo emprego útil do nosso tempo é trabalho. Toda atividade no bem é trabalho, né? Então, a gente está aí, nesse trabalho aí. E aí, tem uma passagem aqui que eu vou ler, claro, a gente vai estudar, e todo mundo vai lembrar do José Manuel, porque o José Manuel exortava muito, ele gostava muito dessa passagem, e ela é belíssima. Vamos lá, ó, Missão dos Espíritas. Todo mundo lembra quando ele lia, quando ele falava sobre isso, porque é importante. A gente não pode esquecer qual é a nossa tarefa, principalmente nós que nos dizemos espíritas, né? Contribuir para o progresso da humanidade, porque a doutrina espírita ela não nos restringe, ela não é necessária e importante só para nós que estamos aqui estudando, não. Ela é importante para a humanidade. Todos esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, que os espíritos trouxeram e aí que Kardec trabalhou, é importante, porque são leis universais. Entender sobre a reencarnação, né? Que é um processo educativo, que é um processo maravilhoso, para que a gente evolua, para que a gente aprenda sempre, né? Então, é um conhecimento para todos nós, né? Importantíssimo para todos nós. E aí, a gente começa lá, então, na Missão dos Espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrenas, né? E a gente vem falando, a gente estuda, a gente sabe, né, desse momento que nós estamos aqui na humanidade e que a gente percebe, sim, né, essa agitação, essas mudanças que chegam a todo momento, né, de a gente ter esse acesso ao conhecimento rápido, né? E às vezes isso até a gente não está dando nem conta, né? Eu estava vendo uma reportagem de quanto a gente está mais ansioso, mais estressado, né? Porque às vezes a gente tem um monte de informação e às vezes você está ali, todo mundo já deve ter passado por isso, às vezes você está ali com o celular na mão, quando você vê, você está, sei lá, conversando com 10, 15 pessoas ao mesmo tempo no WhatsApp, assuntos completamente diferentes, e quando você vê, fala, gente, peraí, né? A gente sente essa rapidez nas mudanças, porque é o progresso se fazendo, né? É o progresso intelectual e o moral vem em seguida, né? Então, a gente vê isso aí, né?
não mais vos assusteis. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação, né? Então, o trabalho que é feito pela doutrina espírita para nos ajudar, para ajudar a humanidade a evoluir, vai encontrar muita contradição. Vai encontrar muitas pessoas que não vão querer saber disso. Por quê? Porque é um convite ao autoconhecimento, a se melhorarem. Porque é muito conveniente, muitas vezes, para nós mantermos na nossa opinião, no nosso orgulho. Eu penso dessa maneira, quem quiser que me aceite assim, né? Quantos de nós não temos essa postura, muitas vezes, na vida? Essa postura arrogante de achar que a gente sabe tudo, de achar que a gente quer melhor para o outro, né? Quantas vezes? Então, a gente também, ao estudar a doutrina, vai se deparar com coisas que vão nos chocar, que muitas vezes vão nos incomodar, porque está ali, o estudo está ali nas nossas mãos. E o que a gente vai fazer? Estudar e melhorar. Mas muitas vezes a gente mesmo cria uma resistência, porque a gente não quer mudar, né? Até porque mudar dá um pouquinho de trabalho, né? Todo mundo aqui já fez mudança de casa, né? A gente sabe que não é muito fácil. Ou fazer obra, né, mãe? Como a gente vai começar lá em casa essa semana, já está um tumulto, uma confusão, mas é necessário, né? É um transtorno, é um caos aparente para uma coisa melhor, para uma situação melhor, né? Então a gente vai ali também tendo essas resistências. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ó, todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto ao bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos. Porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Eu não disse que é um desafio? Porque toda vez a gente está aí tentando melhorar, tentando crescer, e a gente tem ainda muitas imperfeições, que vão ser aí o convite, que vão ser, pela lei da sintonia, a gente permite essas influências espirituais que nós sofremos, né? Imagina ao longo aí,
né, desses 100 anos da nossa casa, quantos desafios, porque nós temos amigos que nos ajudam, mas também temos aqueles espíritos que se aproveitam da nossa invigilância, que se aproveitam da nossa arrogância, dos nossos melindres, para nos influenciar, para ver esse trabalho aqui desfeito. Porque nós temos essas imperfeições. Ninguém é perseguido. Não. Nós trazemos em nós. Nós somos um foco, nós somos um imã. E através do nosso pensamento a gente atrai a mesma sintonia. Armadilhas vão ter, claro, mas só lobos caem armadilhas para lobos. É um trabalho que requer vigilância, que requer muita prece, que requer abnegação pessoal, porque a gente acha que é fácil. Qualquer grupo que a gente esteja inserido, a gente tem ali, né, os egos, os nossos egos, a gente tem as nossas vaidades, a gente tem os nossos sistemas. E se a gente não tem como meta e como foco o trabalho maior, a gente não continua, não. É desafiador, requer perseverança, humildade, porque senão não funciona, né? Então vamos lá. Ide, porém, ide homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, crede sem fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange impotente pela tua fé. Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades, que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Olha a atualidade dessa parte aqui, olha só. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Nós estamos falando de outro mundo ou estamos falando da Terra? Que planeta nós estamos falando? É da Terra, é daqui, a gente vê isso acontecer, né? Aproxima-se a hora que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos, né? Os dos encarnados e também dos desencarnados. Porque não esqueçamos disso. Se nós estamos aqui hoje no planeta com 8 bilhões, acredito que já tem até passado dos 8 bilhões, também tem toda uma população desencarnada, de espíritos que estão também aqui vivendo. Não é só a população de encarnados, também há a população dos desencarnados. E nós estamos aqui nesse convívio, né? A gente fala lá na espiritualidade, não, mas a espiritualidade está aqui, está tudo acontecendo. A gente convive com esses espíritos o tempo todo. E as pessoas se apavoram, né? Engraçado que às vezes a gente que é espírito também não tem medo, né? Ai, meu Deus, tem espírito. Claro, não vou fazer prece para fulano porque vai vir para dentro de casa. Gente, né? Medo, a gente tem medo, escuta um negócio dentro de casa. Meu Deus, tem espírito aqui, né? Geralmente a gente é que tem mais medo. Vê se pode, a gente estuda isso. Isso é o comum. Isso não é o extraordinário. Não, isso é o comum, é o ordinário, é o dia a dia.
né? Essa convivência com os nossos afetos e também com os nossos desafetos, né? A gente sabe, a gente tem um conhecimento e a gente sabe disso. Então não adianta chegar lá, como diz o Sandro, e depois reclamar. Eu não sabia. Sabia sim. Sabia sim. Está estudando isso? Está fazendo o quê? Está saindo de casa no frio porque só para ficar doente? Não, para aprender, para evoluir, para conhecer, para a gente se libertar, né? Então a gente tem que aprender isso aí, né? Então é para essa comunhão, esse amor que a gente tem que aprender a ter nos dois mundos, né? Dos encarnados e dos desencarnados. E depois, levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. E aí tem uma perguntinha aqui, ó. Se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? E olha que reflexão para a gente. Olha que reflexão. Como é que a gente vai saber se a gente está sendo um bom espírita? Se a gente está se esforçando? Se a gente está fazendo tudo que está ao nosso alcance? Olha só. Resposta. Reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que levem consolo, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. Olha que responsabilidade. Responsa, minha gente, responsa. Né? Desinteresse pessoal. Né? Eu sei que nós ainda não estamos, né? Isso não é uma cobrança, né? A gente não está aqui cobrando, não, mas é uma questão para a gente refletir. Desinteresse pessoal é pensar em todos, não é só pensar no meu, meus queridos. E vamos ser honestos, nós ainda estamos longe disso. Mas se a gente já sabe, se a gente já se reconhece e a gente para pensar no que a gente está querendo, o que nos está nos movendo, quais são as nossas intenções? Será que eu estou aqui esperando alguma coisa em troca? Será que eu estou agindo porque eu vou levar vantagem lá na frente? Então a gente tem que pensar, porque esse é o caminho. O caminho do autoconhecimento é esse. É essa sinceridade, é essa honestidade que a gente tem que ter com a gente. Do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente faz, quais são as nossas ações. Então, é pensar, meu Deus, eu estou agindo de forma desinteressada ou eu estou fazendo isso aqui porque lá na frente eu quero algum benefício, né? E aí a gente vai ver, muitas vezes a gente vai estar ali com interesse pessoal e está tudo bem. Reconhecer isso já é muito bom.
já é metade do caminho andado, porque a gente fica mais atento. Falei, realmente, o que está me movendo? Por que eu estou agindo dessa forma? Quais são as minhas intenções? Né? E às vezes a gente tem segundas, terceiras, quartas e quintas intenções e vai embora. Né? Mas por que eu estou fazendo isso? E a gente vai aprendendo a agir por amor, por desinteresse pessoal, como eu disse, é um processo. Né? Então, é devagar, é lento, mas tem que ser constante, tem que ser perseverante. Né? Então, fica aqui essa reflexão. Reconhecê-los-ei finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Né? Essa é uma mensagem de Erasto, né, que foi um dos espíritos aí superiores que trabalharam aqui na codificação. Né? Olha que importante essa passagem. Dá para entender por que Zé Manuel gostava tanto dessa passagem, né? Porque ele o tempo todo ele ficava ali. Olha, lê a Missão dos Espíritas. Quantas vezes ele falava comigo, né? Que ele tinha um hábito de colocar o nome, né? Outro nome nas pessoas, ele me chamava de Albinha, né? Ele, Albinha, a gente tem que ler isso aqui. Eles sabem as nossas intenções. Às vezes a gente dava aquela rateada, ele lê a Missão dos Espíritas. Porque isso fortalece. Isso faz a gente entender. Faz a gente ter coragem de continuar, né? E para a gente terminar, mais uma passagem do Evangelho, uma das que eu considero a mais bonita de todas, né? É difícil a gente escolher, mas essa aqui, ela fala fundo, né, no nosso coração, que é o dever, né? Que é a passagem do dever que está lá dentro do capítulo do Sede Perfeitos, né? Quando há a recomendação aqui do Espírito, e ele vem falar sobre o dever. Né? O que é o dever? Né? Já falei várias vezes hoje sobre o dever. Qual é o dever que a gente tem? O que é que eles querem nos dizer com essa passagem? Então, vamos a ela. Vamos lá. O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e, em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Né? Porque a gente sabe que cada profissão tem ali as suas regras, tem os deveres, né, que cada profissional tem que ter no exercício da sua profissão. Ser honesto, ele não está falando nem desse dever. Ele está falando aqui do dever moral, né? Que como ele fala aqui, ó, que primeiro começa com ela mesma, com a gente mesmo, e em seguida para com os outros. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Muitas vezes, né, a gente sabe na nossa vida o que a gente deve fazer, o que é o nosso dever. Mas é difícil porque aí vem os interesses, né? Vem o interesse próprio, vem os sentimentos, e fazer o que tem que ser feito, muitas vezes a gente não quer, porque é trabalhoso. A gente não quer arcar com as consequências daquela atitude que a gente sabe que é certa. Então a gente recua. Ah, não vou não, porque isso vai me dar trabalho, eu vou ter que ter outra forma de pensar, eu vou ter que agir diferente. Aí a gente deixa assim mesmo, né? Às vezes a gente prefere ficar numa situação ruim, numa coisa que não faz bem para a gente, que não nos acrescenta em nada na vida, e a gente quer continuar ali por, né, acomodação, por preguiça, né? Deixa isso assim mesmo, se tudo é assim, vai ficar assim, né? E a atitude, e o que a gente tem que fazer, e a coragem que eles nos exortam a fazer, fica onde? A gente deixa para depois.
A gente ainda fala isso, né? Na próxima encarnação eu resolvo. A gente ainda bota para frente. Não, queridos, vamos aproveitar agora. Vamos fazer tudo o que a gente pode, tudo que tiver ao nosso alcance, para a gente tentar resolver o que a gente precisa resolver. Né? A gente está aqui num planejamento, numa oportunidade que tanta gente quis, tanta gente pediu, e agora a gente quer simplesmente deixar de fazer o que tem que ser feito porque a gente quer fugir? Não. Né? Vamos pedir ajuda e vamos encarar. Vamos lá. Né? Não têm testemunha as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. A gente não pode impor nada a ninguém. O dever é uma coisa que a gente tem que entender e fica submetido à nossa vontade, ao nosso livre-arbítrio. Então é a nossa tarefa, é nossa e é intransferível. Né? O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. E aí, olha só, que interessante. Como determiná-lo? Como determiná-lo? Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? Né? Porque onde começa o dever? O que é o dever? Onde começa? Onde termina? O dever principia para cada um de nós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha em relação a vós. Então tá lá, onde começa o dever? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E num limite, aonde termina ele? Num ponto que a gente não quer que seja ultrapassado em relação a nós. Né? Então, todas as vezes, como a gente prejudica o nosso semelhante? Meus queridos, infelizmente, a gente tem várias maneiras de prejudicar. Né? A gente tem de ajudar, mas a gente também tem de prejudicar. Né? Com um pensamento ruim, com um julgamento desnecessário, com uma emissão de raiva, de ódio em relação ao nosso semelhante. De tantas formas a gente pode prejudicar. Com a maledicência, com o julgamento, né? Com uma postagem, às vezes, trazendo para a nossa realidade, com uma postagem indevida, com a vingança, de tantas maneiras, né? E a gente não quer que isso seja ultrapassado em relação a nós, né? Então, é muito interessante, porque aqui é onde começa e é onde termina. Né? Todos nós queremos ser tratados com respeito, com gentileza, com educação, com consideração. Todo mundo quer ser tratado assim. Só que aí a gente tem que pensar, será que eu trato as pessoas assim? Será que eu faço o meu melhor? Que eu sou gentil com as pessoas? Ou o mundo e o externo só reflete o que eu tenho dentro de mim? Essas reflexões a gente tem que ter. Né? Será que eu estou sendo isso tudo que eu quero no mundo? Né? Eu quero tudo de bom, eu quero saúde, eu quero paz, eu quero respeito, eu quero gentileza. Mas aonde começa isso? Nas nossas atitudes. Começa com a gente. A gente não pode exigir do outro o que a gente não faz. A gente não pode exigir do outro caridade para conosco, não pode exigir dos outros indulgência e perdão das ofensas se a gente não se esforça para ser indulgente, para perdoar,
para entender que o outro às vezes não está num dia bom, que está com problema, né? E aí a gente fica aí, às vezes, como diz a Ângela, marcando o passo, né? Prestemos atenção na nossa conduta, nos nossos pensamentos. Isso é importante, né? Esse é o nosso trabalho que a gente tem que se dedicar. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Olha que sabedoria isso aqui, né? Deus criou todos os homens iguais para a dor, né? Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, todos sofrem pelas mesmas causas. Porque a gente sabe, né? Quando a gente comete um ato mal, quando a gente tem pratica uma coisa que a gente não gosta, depois a gente se arrepende, né? É uma maledicência, é um comentário desnecessário. Depois a gente fica, ai meu Deus, para que eu fui falar aquilo? A gente sabe, que a gente sente, né? É igual ter raiva, né? Muitas vezes a gente tem raiva das pessoas, das situações, mas a raiva é um sentimento que primeiro faz mal a gente mesmo, né? Porque faz mal, a gente é que sofre, né? Todo mundo que já passou por situações de raiva, passa por situações de raiva. Não tem como a gente chegar aqui e falar, não, todo mundo é calmo. Não é, gente. A gente é imperfeito. A gente é ou não é imperfeito? Todo mundo tem seus momentos de raiva. Mas quando a gente emite, quando a gente tem raiva, quando a gente se estressa, nossa, depois a gente fica mal, né? Alguma parte nossa do nosso corpo vai somatizar, vai sentir isso. A gente está querendo prejudicar o outro, mas o primeiro prejudicado somos nós. E a gente sabe as consequências disso, né? Então Deus, na sua infinita sabedoria, quis que todo mundo passasse pelas mesmas situações, para não pretextar a ignorância. Ah, não, eu fiz aquilo, mas eu não sabia que aquilo era ruim. Não. A gente é livre para fazer o que a gente quiser, mas as consequências das nossas ações são de nossa responsabilidade. Então, Deus igualou todo mundo. Todo mundo vai sofrer, pobre, rico, instruído ou não, para não poder alegar que eu não sabia, né? Todos vão sofrer as consequências, para a gente aprender. Porque muitas vezes a gente aprende assim mesmo, né? Exercitando mal o nosso livre-arbítrio, fazendo mais escolhas, e aí a gente vai refletir sobre aquilo. E a gente vai ver as consequências daquilo. E aí a gente vai aprendendo, realmente eu não devo fazer isso. Isso não faz bem para mim, isso não faz bem para o outro, não faz bem para ninguém, né? Então a gente vai sendo trabalhado, né? Muito interessante a gente entender isso aqui. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Laurel aqui é prêmio, né? Então, o dever é o mais belo prêmio da razão. Descende desta como de sua filha o filho, de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve os males da vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu
desenvolvimento. Então não é cumprir o dever, não é se esforçar para ser melhor, para ter vantagem. Não, eu tenho que ser bonzinho. Eu tenho que ser bonzinho, porque senão eu vou voltar para o plano espiritual e a minha situação vai estar complicada. Então eu tenho que ser bonzinho. Não vai te poupar de nada. É porque é o nosso dever. Não vai ser bonzinho. Não é só porque eu vou ao centro, eu participo, eu conheço, que vai fazer diferença. Como eu já disse, é o conhecimento, é o esforço, é a prática. Então não vai poupar a gente de nada, mas vai nos dar coragem, vai nos dar vigor, vai nos dar firmeza. Não é a firmeza que um dia o meu professor de Pilates falou, está firme que nem um prego na areia? Achei genial, Firme como um prego na areia. Não é, gente. É firme mesmo, sabe? Para a gente ter calma, para a gente ter paciência, para a gente trabalhar a resignação, Esse tipo de bravura da alma. Porque aí a gente vai passar de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, compreendendo que tudo que vem para o bem, que mesmo o que dói naquele momento traz um grande aprendizado. Isso é viver com sabedoria, isso é viver com leveza, isso é ter fé diante das tribulações, na hora que o bicho pega. Meu Deus, me ajuda. E a gente se manter firme, firme mesmo, não como um prego, como um prego na areia. Vamos lá, O homem, é isso aí. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma, em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta, a criatura, de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. É uma passagem lindíssima, o dever. E a gente tem sempre que estar lendo. E a gente estuda, lê, mas a gente precisa absorver, aprender nas entrelinhas, ter ouvidos de ouvir e olhos de ver. Porque às vezes a gente lê, mas não é ler, é estudar, é se dedicar, Rogério? A gente tem que aprender, tem que parar, tem que querer fazer isso. Isso é emprego útil do nosso tempo. É empregar utilmente o nosso tempo. Isso é trabalho. Um trabalho extremamente compensador. Um trabalho que nos traz contentamento. E o que é contentamento? É satisfação, é alegria. Porque a gente está fazendo o nosso melhor. E lógico que tem dia que a gente não vai, que a gente não está bem, que a gente não vai se sair muito bem em determinadas situações. Todos nós sabemos, gente. Cada um de nós tem o seu pontinho, seu calcanharzinho de Aquiles, tem a sua dificuldade, tem o seu sistema, as suas manias, as nossas vaidadezinhas, E tá tudo bem. Vamos seguindo. Mas é seguir firme, é seguir forte, E a gente, terminar como eu comecei, agradecendo, por esse trabalho que a gente faz aqui nessa casa, agradecer a todos que vêm, que nos prestigiam, que saem de casa aí no frio, que vêm aqui, que escutam, as nossas palestras aí no Facebook, assistem no Facebook, no YouTube, ouvem na rádio, para isso, para a gente se sentir encorajado, sabe? É continuar, perseverar nesse trabalho. Para nós que estamos aqui, é muito, muito importante, Então, assim, é um contentamento e é com muita gratidão, que eu quero encerrar a noite de hoje agradecendo a todos eles que sempre nos ajudam. Muito obrigada a todos. Termina aqui mais um programa O Centro Espírita Friburguense no Ar. Os ensinamentos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense. Conheça mais o Espiritismo assistindo nossas palestras na Avenida Conde Bittencourt, 102, no centro de Nova Friburgo.